Shabbat Shalom, todos vocês. Sejam novamente bem-vindos aí ao nosso estudo da Paraxá semanal. Para quem não me conhece, eu sou Marco Rodrigues. A gente vai estar depois disponibilizando esse estudo aí para da nossa comunidade no YouTube, para que vocês, novas pessoas que queiram se agregar a nós aqui em Portugal, que estejam em Portugal, que estejam pensando em vir a Portugal, e queiram conhecer um judaísmo messiânico autêntico, um judaísmo messiânico com Yeshua, que nós possamos estar juntos, que nós possamos aprender juntos, que nós possamos conviver juntos, né? Manda aí a sua mensagem, seu pedido de oração, e hoje nós vamos falar sobre a Parashat Tazria Metzorah, né? Nós aqui na nossa comunidade, nós temos uma dinâmica, nós sempre temos o nosso serviço, fazemos aqui o nosso estudo, depois aqui a gente não transmite, é lógico, óbvio, mas convido todos vocês que a gente tem uma dinâmica toda especial, que no final também a gente abre para perguntas e respostas e a gente fica conversando sobre a Paraxá da semana, porque acreditamos que assim, é a forma que nós devemos viver em comunidade, aprendermos a Torá junto, estudarmos a Torá junto, dúvidas surgem, nós estamos sempre divulgando nas nossas redes sociais o que estudar ou como melhor interpretar aquele texto de acordo com os sábios de Israel, lembrando que diz lá que os oráculos de Israel os oráculos de Deus estão com Israel, então nós vamos até eles para aprender mais da Torá, né? Aprender mais, inclusive, como esse contexto todo da Brit Hadashah, do Novo Testamento, como ele pode ser explicado através da Torá, né? E hoje a Paraxá, nós temos uma bênção toda especial, né? Nós temos uma Paraxá dupla, né? Eu expliquei até um pouquinho ontem no nosso programa, que a gente faz com a Chuvu, que é o Boi Calá. Por que nós temos duas Parashiot juntas, né? Temos algumas Parashiot juntas durante o ano, porque o nosso ciclo também ele é um ciclo lunar, né? Um ano lunar, mas que precisa ser acertado para o calendário solar, por causa das estações, né? O calendário judaico ele funciona nesse estilo, é um calendário que tem um ciclo de 19 anos, com alguns anos interpolados, que tem, ao invés de um ano bissexto, como nós temos no calendário gregoriano, calendário romano, nós temos um mês suplementar, que é o mês de Adar 2. E muito interessante que o mês de Adar 2, nós dizemos, inclusive, que o mês de Adar é o mês da alegria, é o mês da festa de Purim, né? Nós comemoramos aí a libertação lá do decreto do rei Assuero, ou como vocês quiserem chamar, algumas traduções está como Xerxes, ou como chamamos em hebraico, Ahasveros, e contra o decreto do malvado Amã, que botou lá para perseguir o povo de Israel, mas o povo de Israel pôde se defender. Isso que foi o mais importante. Houve alegria, como diz lá, que houve júbilo. Como falamos todo final de Shabat, nós falamos essa porção justamente na Havdalah, né, no encerramento, na separação entre o Shabat e o resto dos dias da semana, começando no primeiro dia da semana, no final do sábado. A Parashat Tazria Metzorah, então, é uma alegria dupla, assim como o mês de Adar 2 é uma alegria dupla, Tazria Metzorah é uma alegria dupla também, porém, ela fala de assuntos que a gente fica até um pouco pensando, será que é mesmo alegria em cima dessa Parashat dupla? Porque nós falamos de uma coisa que está traduzida nas nossas Bíblias, principalmente, Tazria começa com um tema, mas a maior parte de Tazria Metzorah fala sobre a lepra, né, que está traduzida na nossas Bíblias como lepra. Mas será que realmente é lepra? Né? A doença em si, né, a condição em si é chamada em hebraico de tsaraat. E a tsaraat, ela não é uma condição física, não é uma lepra, não é hanseníase, não é nenhum outro tipo de doença, até porque, eu vou falar um pouquinho mais para frente, vocês vão ver, inclusive, uma citação até do Rambam, fala que se fosse algo até doença física, não daria em casa, não daria em objetos, não teria esse tipo de condição, né? Mas antes de tudo, eu queria falar, antes da gente entrar na Parashat Tazria Metzorah profundamente, hoje, né, desde ontem,
no final do dia, né? Anteontem no final do dia, e hoje, né? No dia hebraico anterior e hoje, nós estamos em Rosh Chodesh, né? Que é o início do mês, né? A lua nova, né? Pode passar o slide, por favor? Então, eu botei uma foto aí para a gente lembrar que é Rosh Chodesh. Hoje nós estamos entrando no segundo mês do calendário hebraico, que é o mês de Iyar, né? E esse Rosh Chodesh é uma celebração, como nós celebramos o Rosh Chodesh, né? Isso que é importante, porque muitas comunidades aí, muitas não sabem primeiro o que é o Rosh Chodesh e não sabem como nós celebramos o Rosh Chodesh. Pode passar o próximo, por favor? É até meio estranho que eu falei, começou anteontem, e no final do dia, né? Ou seja, o dia de ontem e o dia de hoje. Mas é início do mês com 2 dias. Vocês podem até perguntar, pô, que estranho. Por que o início do mês tem 2 dias, né? O calendário hebraico ele funciona da seguinte forma. Ele funciona com meses de 29 ou mês de 30 dias. Esses 29 ou 30 dias são interpolados, geralmente, um mês de 29, um mês de 30. Um mês de 29, um mês de 30. Porém, tem os meses ali no meio do calendário hebraico que, às vezes, variam até a composição deles, botando 29, 30 ou até 31 dias, porque algumas festas fixas elas não podem cair em certos dias da semana. Não podem cair, por exemplo, o Shavuot, nós temos o Pessa, não pode cair no Shabat, tem toda uma conjuntura para que essas festas não caiam nesses dias, né? Mas 1 ou 2 dias é porque o mês lunar ele dura 29 dias e meio. Por ser 29 dias e meio, não poderia haver meio-dia, né? Então, por isso que há meses de 29 dias, por isso que há meses de 30 dias. Quando o mês é de 29 dias, o próximo dia é o dia 1º do mês subsequente. Ou seja, por exemplo, hoje é o dia 1º de Iyar, certo? Mas nesse mês é um pouquinho diferente. Eu vou explicar com calma. Se fosse um mês normal, um mês de 29 dias, a gente comemoraria o Rosh Chodesh no dia 1º, apenas no 1º dia do mês. Se o mês tem 30 dias, nós comemoramos o Rosh Chodesh no último dia, no dia 30, e no dia 1º, como esse mês. O dia de ontem foi o dia 30 do mês de, quem lembra? Primeiro mês do ano, mês de Nissan, muito bem. Mês de Nissan, 30 de Nissan, 1º de Iyar. Então, nós comemoramos o Rosh Chodesh 2 dias. Mas por que 2 dias? Né? Porque como é 29 dias e meio, nós não podemos falar que um dia é santo, porque o dia judaico ele começa no final do dia, né? No pôr do sol. Como é 29 dias e meio, nós não podemos precisar qual o período do dia que é o meio, sendo de mês de 29 e mês de 30. Por isso, como existe o princípio de que se uma parte do dia é santo, ou todo dia é santo, então, como é parte do dia 30 e parte do dia 1º, então os 2 dias são considerados santos. Então, se comemora o Rosh Chodesh no 1º e no 2º dia. Mas como se comemora o Rosh Chodesh? Eu vou até falar um pouquinho além, porque nós fazemos o quê? Até quando eu passei aí nas redes e passei para vocês no nosso grupo aí, a leitura da Parashat Tazria Metzorah estava lá escrito lá embaixo. Um Mzinho, 2 pontos, aí está lá, números 28, e dizendo que era Shabbat Rosh Chodesh. Por quê? No Rosh Chodesh nós lemos, M significa Maftir, que é a última leitura, a leitura que encerra a leitura da Torá. Nas sinagogas se leem sempre, quando é um Shabbat Rosh Chodesh, se lê sempre a passagem de Números 28, que fala sobre o sacrifício adicional que é feito no Rosh Chodesh, no início do mês. Existe um sacrifício que era feito no templo específico para o início de cada mês.
E hoje em dia nós não temos tempo, como eu já tinha explicado aqui até no serviço, nós não temos tempo. E o que se faz hoje em dia? Se faz uma leitura adicional, a leitura adicional justamente da Amidá. Se faz uma parte adicional do serviço, que é chamado de Musaf, que ela é feita em memória desse sacrifício adicional que é feito no Rosh Chodesh. Existe o sacrifício de Shabat, existem as ofertas diárias, existe todos esses tipos de oferta, mas em Rosh Chodesh se faz um sacrifício extra, né? E outro costume que nós temos em Rosh Chodesh é justamente o Salmo 104. A gente lê o Salmo 104, que fala justamente sobre a lua, que Deus, o Eterno, ele fez a lua para estabelecer justamente os meses. Então, existe essa passagem no Salmo 104, e por isso o Salmo 104 também é lido no Rosh Chodesh. Mas também, aí vem a pergunta que não quer calar. A pergunta de sempre que nós vemos, já vimos muito, vemos muito, continuaremos a ver muito, mas nós vamos aprender aqui. Será que a gente deve tocar o shofar no Rosh Chodesh? Algumas pessoas tocam o shofar no Rosh Chodesh? É isso que é prescrito? Porque nós vemos em muitas comunidades, Rosh Chodesh, a gente tem que tocar o shofar. E usam isso dizendo, não é lei, está prescrito lá em Salmos 81:3, né? Eu vou até abrir aqui na minha Bíblia, o Salmos 81:3 em português, que eu vou ler para vocês. Eu não botei no slide, mas eu leio assim mesmo. Toquem, tá na versão Almeida, tá? Toque a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Lendo só assim, o que parece para vocês? Festa da lua nova, novo mês, né? Todo mês a gente tem que tocar a trombeta, certo? Só que a quem pertencem os oráculos de Deus? A Israel. Se a gente for ler os comentários, principalmente dos comentaristas, Esforno, por exemplo, fala sobre isso, e vários outros comentaristas, eles falam especificamente que essa passagem de Salmos 81:3, ela está falando qual é a festa da Lua Nova, qual é a festa que é conhecida como a festa da Lua Nova. É o Rosh Hashanah. É o Rosh Hashanah, que muitas pessoas falam que é Yom Teruah, e muitas pessoas não gostam também que fale que é Rosh Hashanah. Depois a gente vai ter uma explicação toda especial sobre isso, sobre por que é Rosh Hashanah, por que é Yom Teruah, quais são os outros nomes para essa festa. Mas está falando especificamente de Rosh Hashanah. A gente só toca a trombeta em Rosh Hashanah, né? Não adianta, o shofar não é para ser tocado a qualquer momento. O shofar é um instrumento que ele é sagrado, ele é santo, tanto que existe uma bênção associada a ele, né? E por isso não pode ser tocado de qualquer maneira. Não pode ser tocado, por exemplo, eu vou tocar um louvor na igreja, eu vou começar a tocar o shofar. Turu, turu. Não é isso. O shofar, ele tem algo específico, ele existe uma prescrição específica. E muitas pessoas com quem eu já conversei, pessoalmente eu já tive essa experiência, até com a minha esposa mesmo, com a Luana, ela sabe o valor de um shofar, de um toque do shofar. O que o toque do shofar anuncia? Quem lê Apocalipse, a parte de Apocalipse entende, vai entender o que é o toque do shofar. Vai entender o que também é a ressurreição, o chamamento para a ressurreição dos mortos, ao ressoar da última trombeta. Então, nós não devemos, nós seguimos o que os nossos rabinos falam, nós não devemos tocar o shofar aí à torta e à direita. Nós devemos realmente tocar o shofar quando é prescrito. Existem ocasiões que pode tocar o shofar? Sim. Existem ocasiões que podem se tocar simbolicamente o shofar? Sim. Porém, contudo, todavia, essa é a prescrição. E lembrando sempre que a Luana explicou lá na nossa paraxá passada, que ela fez uma associação ótima sobre Romanos 14, da mesma forma, quem toca shofar, as comunidades que tocam shofar, nós não podemos julgar, nós não devemos julgar, nós devemos saber o que é correto, mas exortar quando tivermos a oportunidade de exortar, mas não julgar, não chegar e falar, não, olha, meteu o dedo na cara, você está errado,
ou ir para uma discussão de um grupinho de WhatsApp, você está errado por causa disso, aquilo. Não, não é esse o procedimento que a gente deve tomar. Apesar de que o contexto que a Luana explicou, Romanos 14, é outro contexto completamente diferente, eu acho que é importante a gente ter esses princípios, né? Então, o mais importante é nós estudarmos para sabermos como agir, tá? Pode passar, Luana, por favor. Então, essa paraxá, voltando à paraxá da semana, que é a paraxá Tazria Metzorá, Tazria significa conceber, que está nas nossas Bíblias, que está muito quando der à luz ou conceber, dependendo da tradução, tá? Ela vem justamente, a palavra Tazria vem da palavra zera, que é semente, né? Quando a gente fala zera Israel, a gente fala justamente das sementes de Israel espalhadas pelo mundo. Muitos daqueles que, inclusive, são bineanos, sim, que gostam de acompanhar, estão descobrindo as suas origens, seja pelo lado bom, que é realmente saber que é bineano, sim, como uma curiosidade, não que seja uma classe especial, né? Até como eu estava falando aqui, 80% por estudos, 80% da comunidade portuguesa, ela é descendente dos judeus, foram convertidos, ou sejam que seguiram o judaísmo secretamente. Até é importante depois a gente um dia falar sobre isso, porque tem muita gente aí pela internet fazendo sensacionalismo em cima dessa questão, mas não sabe nem a diferença entre judeu, cristão novo, marrano e criptojudeu. Acha que tudo é a mesma coisa, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. É importante colocar corretamente, né? Se você vai falar sobre esse assunto, e esse é um assunto sensível, muitas pessoas perderam a sensibilidade por conta justamente de um passaporte que a pessoa pode tirar, e agora todo mundo entrou em desespero aqui em Portugal, principalmente no Brasil, que vai acabar a lei da imigração, do passaporte sefardita, por descendência sefardita. Aí todo mundo entrou em desespero. Já entraram em desespero no passado, lotando os serviços aqui de pedidos de nacionalidade. Mas é importante saber que isso não é algo só que deve ser tratado de qualquer maneira. Deve ser tratado ou com desprezo, ou superestimando essa condição, né? Vamos um dia poder falar sobre isso. Mas o Zera Israel é falado justamente sobre a semente de Israel, né? E vem justamente dessa palavra, Zera, que está dentro de Tazria, né? E a Parashat Tazria, ela fala principalmente sobre a impureza após a concepção, né? Como ela começa falando, ela fala sobre uma mulher, quando tem filho, há todo um rito associado entre se o filho é menino, se a filha, se é um menino, se é uma menina que nasceu, se é um menino, fala da circuncisão, da Brit Milá, o 8º dia, se é uma menina, há um tempo maior de resguardo, vamos dizer assim, que ela precisa ficar afastada, né? E que ela precisa fazer, no final de tudo, ela precisa fazer um sacrifício e precisa fazer um mikvê, né? Até eu falei um pouquinho ontem sobre isso, sobre a questão do sacrifício, que alguns comentaristas perguntam, por que é necessário um sacrifício? Quem não assistiu, vai lá e assista. Não vou dar spoiler de algo que já está lá na internet, mas como esse não é o assunto hoje, hoje nós vamos focar principalmente na questão da Tsaraat, né? Que é o segundo tema que começa falando sobre a Tsaraat na Parashat Tazria, né? E a Parashat Metzorá continua com os rituais para purificação da Tsaraat, né? Pode passar a próxima, por favor, Luana. Hoje vai ser um pouco curtinho. Eu queria só fazer alguns comentários sobre a Tsaraat, principalmente o mais importante de tudo, que eu acho que é o o povo do Eterno precisa saber hoje, e que falta muito, principalmente nas comunidades de língua portuguesa, é o motivo da Tsaraat, né? Porque hoje ninguém é afligido pela Tsaraat hoje, todo mundo comete o maior problema da Tsaraat, né? O que causa a Tsaraat. Mas nós vamos falar sobre isso, né? Então, Rambam, na Mishneh Torah, falando sobre a Parashat Metzorá, ele faz essa definição da Tsaraat, que eu achei a definição assim
fez assim, bum, na minha cabeça, né? Como a gente fala, né? Principalmente por conta do que ele fala da Tsaraat e de como é traduzido. Não sei se foi da tradução realmente ou se está assim escrito. Eu até não tive tempo de ir lá ver no original, mas como ele descreve a Lashon Hará, que eu acho que é o tema principal nosso hoje. Nós vamos falar sobre Lashon Hará. Então, eu vou ler esse trecho do Mishneh Torah. Fala que o Rambam fala, Maimônides, né? Fala que Tsaraat é um termo coletivo que inclui muitas aflições que não se assemelham, pois o branqueamento da pele de uma pessoa é chamado de Tsaraat, assim como a queda de algum dos cabelos de sua cabeça ou barba, e a mudança da cor das roupas ou casa. Essa mudança que afeta roupas e casa, que a Torá descreve com o termo geral de Tsaraat, não é uma ocorrência natural. Em vez disso, é um sinal de uma maravilha predominante entre o povo judeu para adverti-los contra a Lashon Hará. E a tradução que está para Lashon Hará é fala indesejável. Eu achei muito interessante essa parte falando da Tsaraat, justamente, e da Lashon Hará, justamente porque faz um apanhado geral do que realmente é a Tsaraat, né? A Tsaraat tanto é um termo usado para qualquer tipo dessa doença, que é uma doença sobrenatural, é algo sobrenatural, tanto que ela atinge, ela é usado o mesmo nome, tanto para uma doença que muitas vezes é associada à lepra, fala a pele, né? Quanto a queda do cabelo, quanto a barba, quanto as casas, quanto os objetos. Então, ela define perfeitamente o que é a Tsaraat, né? Muitas pessoas, então, a partir de hoje, vocês não podem mais dizer que a Tsaraat é lepra. Não tem nada a ver com lepra. Vai estar escrito lepra lá, mas vocês têm que entender o que está escrito. E o Lashon Hará, que é definido como a causa, né, da Tsaraat, e vamos ver daqui a pouquinho por que é falado isso, que a Lashon Hará é a causa da Tsaraat. Lashon Hará, se a gente for pegar nas nossas Bíblias, ou se formos traduzir, muitas das traduções estão escritas dessa forma, Lashon Hará está escrito como maledicência, ou falar mal de alguém. Lashon Hará literalmente quer dizer Lashon, que é de língua, Hará é má. Hará vem de maldade, então é língua má, né? Mas eu achei muito interessante essa tradução porque ela fala sobre fala indesejável, né? O que causa Lashon Hará, seja na casa, seja na pele, seja a queda de cabelo, essa condição sobrenatural especificamente, está falando justamente sobre ela é cometida a pessoa que tem essa condição é porque ela cometeu Lashon Hará. E da onde que é tirado isso, né? É o próximo slide, por favor, Luana, se você puder botar. É o próximo slide que está lá em Deuteronômio. Pronto. Está lá em Deuteronômio, que fala o seguinte, em Deuteronômio 24, 8 a 9. Em caso de lepra, tenham todo o cuidado de fazer segundo tudo o que lhes ensinaram os sacerdotes levitas, como lhes tenho ordenado. Vocês terão cuidado de o fazer. Lembrem-se do que Adonai, seu Deus, fez com Miriam no caminho quando vocês saíram do Egito. Olha aí a referência. Está advertindo sobre a lepra, lembrando que o livro de Deuteronômio, ele faz justamente um resumo, né? Até tem esse nome em hebraico de Deuteronômio como a segunda lei, mas na verdade de segunda não tem nada, na verdade ela é uma recapitulação de toda a Torá, de uma maneira geral, mas que também faz novas adições ali, porque justamente era o período antes do povo entrar na terra de Canaã, na terra prometida, né? Então precisavam ter leis específicas, precisavam ter mandamentos específicos para quando eles adentrassem na terra. E fala justamente de novo da Tsaraat, fala
No caso de Saraat, que é lepra, como está na nossa Bíblia Almeida aí, fala justamente sobre lembrar do que Adonai, seu Deus, fez com Miriam no caminho quando vocês saíram do Egito. Ué, vamos lembrar o que Adonai fez com Miriam no caminho quando saíram do Egito? É o próximo slide. Então fala, Miriam, em Números 12, 1, Números 12, de uma maneira geral, fala tudo, mas eu vou falar o verso 1 e 2, que fala, Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher cuxita que havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita, e disseram, será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E aí continua a narrativa, né? Nessa parte de Números 12, 1, de Números 12, nesse capítulo 12, que fala que foram, até teve um DR, né, lá como a gente chama, né? Adonai, no mesmo hora ali, foi e chamou os três, chamou Miriam, Arão e Moisés para a tenda do encontro e fez ali um DR. Olha só, quem vocês pensam que são? E naquela hora, imediatamente, Miriam foi acometida da Tsaraat, né? Então, muito interessante é que a relação feita entre a Tsaraat e a Lashon Hara passa justamente por quem? Por essa história de Miriam, né? Então, a pessoa que era atingida por Tsaraat, ela basicamente ela cometeu um pecado que é chamado de Lashon Hara, né? Agora eu não tenho mais slide, eu vou fazer só pode até tirar o slide. O importante para a gente saber levar para a nossa vida, né, é saber o que é Lashon Hara propriamente dita. Nesse caso aí de Miriam e de Arão falando da mulher cuxita, né, até tem muita discussão entre os sábios, o que seria o falar mal? Será que eles falaram mal? Será que eles falaram... o que eles falaram, né? Alguns sábios falam que seria, no caso, que Miriam e Arão se compararam em nível de profeta ao nível de Moisés. E nós sabemos que não houve profeta como Moisés, né? Como Moshe. Então, o pecado deles teria sido por que Miriam cometeu Lashon Hara foi justamente pela comparação, nem tanto por conta da mulher cuxita, que até há uma discussão de quem seria essa mulher cuxita. Por que eles teriam falado? Isso se discute muito. Os mais comuns, as correntes mais comuns dentro do judaísmo que discutiram sobre isso falam que a mulher cuxita, na verdade, Moisés teria se divorciado de Zípora, teria dispensado ela e estava casando com ela novamente, o que seria, de certa forma, abominável. Outra fala que a mulher cuxita, que era uma mulher que significa etíope, em algumas fala da região de Cush, né? Quando se fala de Cush, fala daquela região ali da Etiópia e tudo mais. Mas que era uma mulher, eles não estavam falando, teoricamente, não estavam falando mal da mulher cuxita. Eles estavam falando pelo contrário, estavam falando que a mulher cuxita, por conta da sua cor, por conta da beleza da sua cor, porque o povo daquela região existia, era um povo de pele escura, e por causa dessa beleza chamar a atenção que elas estavam falando, né? Ah, não, Moisés poderia falar só de ter falado dessa pessoa, não de uma forma totalmente positiva, nós sabemos disso. Houve também a questão da inveja, que ficou, a Miriam teve esse problema da Lashon Hara, né? Mas tem um comentário muito interessante sobre Lashon Hara, que até queria ler para vocês, que eu li sobre o que seria Lashon Hara, né? Fala aqui, que existem, seja direta ou indiretamente, uma pessoa de quem se fala de um modo negativo, a pessoa de quem se fala de modo negativo, ela é ferida nesse processo. Então, a Lashon Hara, o que ela acontece? Nós temos que tomar cuidado, porque a Lashon Hara, muitas vezes, nós cometemos a Lashon Hara,
falamos de uma terceira pessoa, porque Lachonará não é só falar mal, mas é não falar, é muito mais do que não falar mal, é não falar de uma forma positiva. Você falar de uma pessoa, falar, pô, o Sérgio é legal, é gente boa, gosta muito de conversar com a gente, pô, isso é legal, vamos sair, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Falar, a Keila e o David tocam muito bem, são bons músicos, a Kátia também toca muito bem. Poxa, falar positivo não há problema nenhum. Mas a Lachonará é falar negativamente de uma pessoa, não necessariamente falar mal. Deixar de falar positivamente ou falar de uma terceira pessoa também já pode estar cometendo Lachonará. Até uma atitude que a Luana, o pessoal da comunidade, a gente gosta de falar muito sobre isso. Por que nós sempre, quando orientamos vocês, falamos sobre não coloca conteúdo de outros ministérios, não coloca conteúdo, um vídeo, um estudo de um terceiro ministério que seja fora até da Chuvu, do nosso ministério, do que o padrão que o nosso ministério segue. Porque o que a gente quer evitar, e é essa consideração que a gente pede para vocês, e que tenham isso em mente, que a gente quer evitar justamente a Lachonará. Porque muitas vezes a gente vai precisar orientar vocês em cima. Coloca um vídeo, achou um vídeo legal que fala sobre um assunto, colocou lá no nosso grupo ou divulgou na internet. Eu vou precisar te orientar. Vou falar, ó, esse vídeo está errado por conta disso, desse problema. Mas pode chegar a pensar que estou falando mal da pessoa que está transmitindo essa mensagem. Então, para evitar que a gente chegue a esse ponto de falar da pessoa, ou de se pensar até, de se passar pela cabeça, não, o Mark e a Luana não gostam do fulaninho roxo, não sei das quantas, porque o estudo deles é ruim. Ele falou que o estudo dele está errado. Ou aquela outra moral lá que apareceu, falou uma palavra errada e eles não gostam. É por isso que nós evitamos, entendeu? Por isso que nós pedimos sempre, quando a gente for partilhar, até nas nossas redes sociais, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente coloca nas nossas redes sociais, porque a partir do momento que você faz parte de um ministério, que você faz parte de um grupo, todo o grupo é julgado pela atitude de um membro daquele grupo. E isso, eu posso falar por mim, pela Luana, nós já vimos acontecer não uma, não duas, não três, mas 1.000, milhões, várias vezes. Várias. Então, nós tentamos ser mais reservados ao máximo. E isso faz bem para a gente. Hoje, por mais que nós não tenhamos a Tsaraat, porque a Tsaraat, como eu falei, é uma doença espiritual, é uma doença que se manifesta fisicamente, mas que é uma doença que ela é uma doença da alma, né? Então, ela é uma manifestação física de algo que vem de fora para dentro. Até eu falei ontem no Boi Calá sobre por que a pessoa, quando ela está totalmente afligida pela Tsaraat, toda a pele branquinha, vamos dizer assim, ou esverdeada, depende da interpretação da pessoa, ela era considerada ritualmente pura. É porque aquele mal que se manifestava na alma, no campo da alma, saiu completamente, se manifestou completamente, ou seja, já tinha se manifestado completamente, então a pessoa já tinha saído de dentro para fora. Então, dali em diante, o único processo que ela precisava era de curar aquela ferida, de ficar realmente totalmente puro, né? Então, muito cuidado com a maledicência, a Lachonará. Não é só falar mal, não é só falar mal de A, de B ou de C. Muitas vezes, o falar de outra pessoa já podemos estar a uma beira de estar cometendo Lachonará. Não que a gente não possa se referir a uma pessoa, não que a gente não possa até discordar de uma posição de uma pessoa, ainda mais hoje no cenário mundial que a gente vive, né? Ou a pessoa
é canhota ou a pessoa é destra, né? Para não falar as outras duas palavras que as pessoas têm medo. Mas eu falo sempre, gente, não importa se é canhota ou se é destra, a sabedoria vem do alto. Então, se tudo está acontecendo, seja para um lado, se você está descontente para um lado, se você está descontente com o outro, se você segue uma linha de pensamento, se você segue a linha do outro pensamento, não importa. Rei Mashiach, quando vier, vai sentar no trono e vai retificar tudo, entendeu? E o nosso papel não é, muitas vezes, a gente pode ter nossas posições políticas, a gente pode e deve ter nossas posições dentro da nossa família, dentro da nossa casa, nossa posição de voto, nossa posição sobre tudo. Mas o mais importante é saber que tudo é permissão do Eterno. Muitas vezes a pessoa fala, é o diabo que está atuando e não sei o quê. Tudo é permissão do Eterno. O diabo, Hassatan, não faz nada sem a permissão do Eterno. A gente tem até uma palavrinha difícil, às vezes, de pronunciar, mas que nosso rabino fala muito, que é o Hitgnadut, né? Que é a resistência. E a resistência ela é feita muitas vezes para o nosso crescimento. Ou a resistência, as dificuldades em nossa vida, ela é feita, não é para a gente cair, mas é para a gente superar, é para a gente passar por cima, para a gente realmente não ficar estagnado no mesmo lugar, mas para a gente subir mais um nível. Então é isso que a gente tem que ter na nossa cabeça, a gente tem que ter a nossa cabeça nessa questão da Lashon Hará, a lepra, a Lashon Hará, a Tzaraat. Vocês veem o quão importante é a Tzaraat para nossos estudos, tanto que se não tivesse, não teria na Brit Hadashah Yeshua curando o afligido de Tzaraat. E o mais interessante é que Yeshua, quando curou por sua palavra a Tzaraat, o que Yeshua mandou a pessoa fazer? Ir lá, ir até o Cohen, o sacerdote, que era o único que poderia, segundo a Parashat Azria, dizer se estava ritualmente puro ou impuro, oferecer o sacrifício prescrito e fazer o mikveh. Mas mais importante, que Yeshua falou ao final, não fale quem fez isso. Não fale, não era a hora de Yeshua se revelar? É como muitas interpretações cristãs levam, né? Não era a hora de Yeshua se revelar. Mas naquele momento em diante, vocês veem toda a narrativa, principalmente no livro de Lucas, se eu não me engano, mas pegando um pouquinho os outros evangelhos, vocês podem ver toda a narrativa pregressa. No livro de Mateus, vocês veem as curas antes que foram feitas em Cafarnaum, vocês veem tudo isso. Mas naquele momento em diante, Yeshua precisou se retirar. Ele precisou ser discreto. Porque, por uma palavra, vocês veem, por mais que aquela pessoa estivesse falando bem de Yeshua, aquilo trouxe uma consequência. Então, a gente tem que pensar que a nossa palavra tem poder e tudo que a gente fala de outra pessoa tem consequência. E hoje em dia é muito fácil se esconder atrás de uma tela de um computador. Hoje em dia é muito fácil se esconder atrás de um WhatsApp. Hoje em dia é muito fácil se esconder até atrás de um perfil anônimo. É muito fácil fazer isso. E hoje, cada vez mais, nós sabemos que, conforme vai chegando os dias do Mashiach, a maldade no mundo se multiplicaria. Então, cada vez mais isso vai acontecer. Mas nós, como povo do Eterno, como povo separado do Eterno, aqueles que estão aprendendo a Torá, aqueles que estão aprendendo a viver uma vida como o nosso Mashiach e Yeshua viveu, nós temos que aprender que a Lashon Hará, ou a próprio falar de uma outra pessoa, deve ser tomado com muito cuidado. Para Yeshua teve consequências, que dirá para nós, né? Yeshua teve que se retirar e cumpriu também uma profecia, porque o Mashiach ele é chamado em Sanhedrin 98b seria chamado de o leproso, né? E seria justamente o servo sofredor de Isaías 53, que sofreu por nossa causa, por nossas palavras, por nossas ações, por nosso pecado, por nossa transgressão da Torá, e que possamos nós não transgredir esses mandamentos. Então, essa foi a mensagem de hoje. Eu queria agradecer a todos vocês. Vamos continuar aqui com o nosso grupo no Perguntas e Respostas, mas vamos encerrar aqui a nossa transmissão para todos vocês. Então, Shabbat Shalom.